Salve, salve, meus amigos! Que prazer rever vocês! Hoje eu trago aqui um conceito novo sobre fração: multiplicação de um número natural por uma fração. Tudo isso que eu estou falando está lá na página 163, 164 e 165 do nosso livro Módulo 2. Lembrando que nas últimas aulas, antes do recesso, nós trabalhamos leitura de fração, fração decimal e a ideia inicial, o conceito inicial. Agora eu trago para vocês multiplicação de um número natural por uma fração. Olha só que interessante isso. Observe como podemos calcular 2/5 de 240 ml. Ora, meus amigos, aqui você vai fazer uma operação matemática entre o 2/5 e o 240. Aí você se pergunta, mas que operação eu vou fazer? Bom, observe esse D. Você que sabe muito bem português, esse D aqui, ele funciona como uma preposição lá do português, certo? E na matemática, a preposição, esse D no caso, significa uma multiplicação. Olha só que interessante, hein? Dicionário matemático. Esse D significa uma multiplicação. Ou seja, nós vamos pegar o 2/5 vezes 240. Então perceba aqui o que vai acontecer. 2/5, como eu falei para vocês, vezes 240. Começa assim, igual. Ora, e agora o que eu faço? Você deve estar se perguntando. Agora perceba, coloque aqui embaixo o 1 fantasma, porque você percebeu que embaixo do 240 não tinha nada. Você vai colocar o 1 fantasma. E agora, muito simples, muito fácil, multiplica o 2 pelo 240. Então, 240 vezes 2, certo? É exatamente 480. E multiplica os dois de baixo, o 5 vezes o 1. 5 vezes 1 é 5. Ora, agora você vai fazer 480 dividido por 5. Pode fazer aqui embaixo, vamos fazer aqui embaixo. 480 dividido por 5, certo? Então aqui nós vamos botar o quê? Vamos botar um 9, né? Todo mundo sabe, 9 vezes 5, 45. Vamos dar uma baixada no 3, 48 menos 45, 3. Assopra o 0, 30. E aqui vamos botar um 6, porque 6 vezes 5 é 30. Tá aí. Então, isso aqui é exatamente 96. Então, 2/5 de 240 ml é 96 ml. Nós estamos falando, então, de volume. Certo? Então, é assim que nós procedemos à maneira da multiplicação de uma fração por um número natural, ou um número natural por uma fração, não tem problema nenhum, simples e fácil. Outro conceito interessante está aqui embaixo, ó. Conceito de razão em uma fração. O que significa a razão? É claro que você deve estar acostumado a ouvir esta palavra, razão, na matemática. Então, eu vou colocar aqui mais uma do dicionário matemático. Razão é uma divisão. Olha que interessante. Agora perceba o meu exemplinho. Funciona assim, ó. Em uma caixa há 7 tampas vermelhas, 5 tampas azuis e 8 tampas amarelas. Repetindo, 7 tampas vermelhas, 5 tampas azuis e 8 tampas amarelas. Letra A. Qual é a razão
entre a quantidade de tampas amarelas e o total das tampas. Vamos primeiro o total. Nós vamos precisar calcular esse totalzinho aqui. Então perceba o seguinte: 7 vermelhas mais 5 azuis mais 8 amarelas. 7 mais 5 é 12, 12 mais 8, 20. Então nós temos um total 20 tampas. Vou colocar entre parênteses aqui, ó, total, certo? Muito bem, muito bem, bem, bem. Agora vamos para a letra A, novamente. Qual a razão entre a quantidade de tampas amarelas e o total de tampas? Veja que está escrito primeiro tampas amarelas. Então você vai, é bem simples, ó. Passa um palito aqui. A parte de cima do palito é o que vem escrito primeiro, tampas amarelas. E nós sabemos que são 5, olha, 5 não, são 8 tampas amarelas. Então em cima, 8. E aqui embaixo, ó, o total de tampas que acabamos aqui de calcular. Então 8 sobre 20, ou então 8 vinteavos. Tá? Vou colocar aqui 8 vinteavos. É isso aí, simplesmente isso. Então a razão entre a quantidade de tampas amarelas e o total, 8 vinteavos. Letra B. Olha só que interessante, qual é a razão entre a quantidade de tampas azuis e o total? Olha então, as tampas azuis está lá, ó, 5. Então são 5 tampas azuis para um total de 20. 5 vinteavos. Só isso. Que fácil, que barbada. Agora perceba, letra C. Qual a razão entre a quantidade de tampas vermelhas e o total? Lendo novamente lá em cima o problema, as tampas vermelhas são 7. Então, 7 vermelhas, um total de 20, 7 vinteavos. E para dar um golpe final no probleminha, qual a razão entre a quantidade de tampas vermelhas e amarelas? Vou colocar até aqui entre parênteses, ó. Tampas vermelhas são 7. Tampas amarelas são 8. Então a soma das duas, 7 mais 8, é 15. Então a razão disso aqui, 15, que é a quantidade de tampas vermelhas e amarelas, e embaixo o total, 20. 15 sobre 20. E era isso. Perfeito, que fácil, que barbada. Estão aí os dois conceitos iniciais de fração que eu gostaria de passar para vocês hoje. Tá bem? Vou deixar indicado então alguns exercícios na postagem, lá no livro mesmo. Façam os exercícios, qualquer dúvida vamos conversando ao longo do período. Certo, meus amigos? Muito obrigado a todos e até a próxima. Adiós, comancheros!